Bom dia. Muita alegria encontrá-los aqui neste fórum, que nós queremos refletir sobre os grandes temas do mundo. E nós percebemos que os 4 elementos que se descobriram foram usados aos poucos. Claro, nós temos terra, água e ar. Era muito evidente que isso fazia parte da vida humana há muito tempo, desde o início. Mas o fogo não era do domínio humano. E até diz que então eles foram roubar esse fogo lá dos deuses. As mitologias antigas foram roubar para usar aqui. E mudou a face da terra. Mudou toda a vida humana, uma nova fase iniciou a partir da introdução do fogo. Uma coisa era a vida humana antes do fogo, do domínio do fogo, e outra depois do domínio do fogo. Antes do domínio do fogo, podemos imaginar como é que teria sido a vida, que é tudo frio. É frio no inverno, também frio por fora e por dentro, não tinha como aquecer. E a comida era fria. Então toda a realidade era outra. E de repente, com o fogo, começou a se usar de modo cada vez mais intenso para todas as coisas, até para a nossa fabricação de outro material, para tinha que aquecer, para poder então trabalhar. Então percebemos que tem a grande mudança que houve no mundo. E hoje se dizia assim, que a mudança de época. A grande mudança de época foi antes do fogo, depois do fogo. Depois nós podemos introduzir uma nova época, quando se descobriu a eletricidade. Mudou a vida humana. Hoje, você não se concebe mais uma vida, uma família sem eletricidade. Não só para a luz, mas todos os eletrodomésticos, é uma mudança radical profunda. E, por fim, hoje nós temos uma nova mudança de época, que é a informática. E as pessoas começam a redimensionar a sua própria vida a partir desta realidade. Agora, a informática senta atrás do computador e lá tudo funciona. Então, tudo se torna virtual. O Papa Francisco, ele teve assim, uma intuição muito grande, colocando os grandes princípios que devem orientar a nossa vida. Então, na exortação apostólica sobre o anúncio do Evangelho, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. Então ele dizia que, parece até uma coisa meio teórica, que o tempo prevalece sobre o espaço, é superior ao espaço. Nós estamos acostumados na vida humana, temos que espacializar e temporalizar todas as coisas. O que não conseguimos colocar no espaço, no tempo, temos dificuldade de conhecer. Nós conhecemos pelas circunstâncias, o espaço e o tempo, quando e onde. E aí nós começamos a compreender melhor as realidades. Então percebemos como houve uma evolução profunda na história, isto é, o espaço ele nos é dado que podemos transformá-lo. Então mudamos os espaços e adaptamos a nós. Mas o tempo, cada um recebe e usa este tempo de acordo com sua disponibilidade, quer dizer, o que ele quer fazer com o tempo. Tem que preencher o tempo, vem vazio o tempo. E o que fazemos com ele? Galilei, um dia perguntaram a ele quantos anos ele tinha. Ele respondeu que ele devia ter entre 10 e 12 anos. O pessoal ficou estranhando, como é que ele não sabe nem a idade dele? 10, 12? Não é possível. O senhor não está com 70 e poucos? Não, esse eu já tinha. Esse eu não tenho mais. E ainda tenho, quer dizer, disponíveis, mais uns 10, 12, eu acho. Então, o que fazemos com o tempo? Como é que nós preenchemos o tempo? Então, claro, quando nós pensamos nessa sustentabilidade, pensamos primeiro o tempo, com o uso do tempo para transformar o mundo e torná-lo assim mais agradável. Então, realmente, temos o primeiro aspecto, mas aí olhamos que a grande mudança na história não foram as descobertos elementos,
nem o uso deles. Foi a concepção de vida. Aí colocamos Cristo. Cristo que divide a história em antes e depois. Concentra a atenção toda sobre a vida humana. O Papa João Paulo II insistia muito de uma ecologia humana, onde coloca a vida como centro. E tudo em função da vida humana, para que todos tenham vida e vida em abundância. E nesta grandeza nós nos encontramos hoje assim, para ver o que nós podemos fazer para que as pessoas tenham mais vida, vida melhor. Então a consciência desses seus valores inestimáveis. Então tudo o resto a serviço. E seu próprio Filho de Deus veio até nós, se fez homem, mostrar que nossa vida vale a pena, ela é importante. Ele nos mostrou como viver, é o modelo do homem. Então olhamos para ele, e assim nós também queremos viver, como ele nos mostrou, a vida humana na sua plenitude. Que todos tenham vida em abundância. Obrigado. Obrigado, Dom Tadeus, pela bela reflexão. Eu cumprimento a todos os participantes desse fórum e parabenizo em especial aos idealizadores e organizadores. Nós temos muito a crescer e se faz muito oportuno nos tempos que nós vivemos. A pessoa que me convidou para trazer algumas palavras nesse momento de abertura me disse assim, diz alguma coisa do coração, o que passa pelo teu coração. E o meu coração me levou de imediato ao meu tempo de infância, a pensar no riacho que corria no fundo ou nos fundos da minha casa. Era um riacho de águas límpidas e havia poços para tomar banho. Mata até a barranca, muitos e grandes peixes. E com frequência eu decidia pescar. Em poucas horas tinha um balde cheio. Com o passar dos anos, aquele riacho foi ficando com pouca água. Os poços para banho desapareceram. Os peixes sumiram, consequência do desmatamento e do uso de agrotóxicos. Tornou-se um rio insustentável. Até naquele lugar, a questão da sustentabilidade, devido ao problema da degradação, se fez presente. Sustentabilidade eu não entendo lá tão bem, mas diz respeito a suprir as necessidades da geração presente sem comprometer o futuro das próximas gerações. Tem a ver com cuidar, conservar, manter, garantir recursos e oferecer condições dignas para a nossa e para as futuras gerações, não só na área ambiental, mas econômica, energética, social, cultural e assim por diante. E nós estamos ameaçados pela insustentabilidade em todas as formas. Ela é produzida por esse paradoxo próprio do desenvolvimento. Desenvolvimento tecnológico, industrial, científico, civilizatório. Vivemos um tempo de extraordinárias possibilidades, mas que traz consigo muitos males. Estamos marcados pela ganância, pelo imediatismo, pelo individualismo, pelo hedonismo. Isso nos conduz para o desejo do lucro desmedido, do consumo excessivo, de valorizar mais aquilo que a gente vê, do ter em detrimento do ser, de considerar mais as coisas do que as pessoas. Por tudo isso, geramos esgotamentos dos recursos naturais, o esfriamento do convívio humano, comprometemos a paz social, o respeito à dignidade da pessoa e de toda a criação. Mas há muitos corações que estão cansados disso e clamam por algo diferente. Já não queremos mais
esse tipo de vida ou essa sociedade. Então, a sustentabilidade precisa estar na nossa agenda. É projeto do Criador dos céus e da terra. Ele fez e nos entregou uma criação equilibrada. Tudo era muito bom. E o homem foi posto no mundo para cuidar. Relata Gênesis: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Parte-se dessa premissa: o mundo não é nosso para fazermos o que bem queremos. Pertence ao Criador. Somos apenas mordomos da criação e não donos. O homem está encarregado de administrar a criação divina com responsabilidade. E este que nos ordena fazer isto, também nos capacita, pois nos criou à sua imagem e semelhança. Recebemos capacidade analítica e criativa para tomar decisões, gerar soluções e implantar as ações necessárias. Mas como essa nossa imagem e semelhança foi maculada, precisamos passar continuamente por uma metanoia, por uma mudança de mentalidade, de direção. Precisamos passar pelo arrependimento dos caminhos tortuosos que às vezes elegemos e voltar a escutar a voz do Criador. E aí precisamos pedir pelo Espírito da vida, o Espírito Santo. Ele pode nos dar a inspiração, a sabedoria, o entendimento, a força. Ele é o fogo que pode queimar todo o nosso egoísmo e desamor e acender em nós a misericórdia, o olhar com compaixão, o olhar cuidadoso. Eu sonho em ter de volta um riacho de águas límpidas a correr pelos fundos da casa da minha infância. Mas sonho também em ainda ver revertida a louca corrida do lucro pelo lucro, do acúmulo exagerado e desnecessário de bens. Sonho em ver recuperado, intensificado a valorização da vida e de toda a criação. Sonho com uma nova ética, ética do cuidado, da compaixão, da cooperação, do amor pela vida. Mas eu não posso apenas sonhar. Tenho que participar da construção. Sustentabilidade é responsabilidade de todos. Não dá para simplesmente transferir a culpa. Não posso ou preciso fazer a minha parte. Cada um tem de contribuir na medida do seu lugar no cenário social. Como eu não sou governante, não sou empresário, não tenho a minha responsabilidade uma educação formal, eu então tento começar por onde eu estou. Tento começar em casa, pelas coisas simples, tentando educar os meus filhos a combater o desperdício, cuidar da natureza, jogar o lixo no lugar certo, separar o lixo, a perguntar se o que querem comprar é realmente necessário, a apagar a luz quando não fica ninguém no ambiente, a consumir menos. E com vistas a uma sustentabilidade integral, procuro também ensinar e dizer a importância de viver em comunidade e para a comunidade, a praticar a solidariedade, a pensar no bem-estar dos outros, a ser amoroso com as pessoas, a gostar de toda a criação, a ser uma bênção nesse mundo criado por Deus, a fazerem o melhor que puderem. A gente sabe que, às vezes, esse esforço é como nadar contra a correnteza, mas é preciso persistir. Disse o monge agostiniano Martinho Lutero:
Mesmo sabendo que o mundo acabaria amanhã, hoje ele plantaria uma árvore. Temos que plantar árvores da sustentabilidade, mesmo que o mundo acabasse amanhã. Vou terminando. Já vejo alguns sinais de recuperação do riacho do fundo da minha casa de infância. Fico feliz que a preocupação pela sustentabilidade chegou até lá. Algumas árvores a mais foram plantadas à margem desse riacho e a quantidade de peixes está aumentando. Acredito que daqui a alguns anos, quem sabe quando na minha velhice, eu possa sentar novamente junto a esse rio e pescar, simplesmente para passar o tempo ou para saborear um gostoso peixe com os filhos dos meus filhos. Eu sei, não consigo ser utópico, de achar que nós vamos alcançar a sociedade perfeita, porque a perfeita sustentabilidade só se dará quando o Criador mesmo criar novos céus e nova terra. A marca do pecado humano não será totalmente apagada, mas tenho certeza que uma sociedade diferente é possível. Sei que podemos deixá-la mais bela, mais agradável, mais sustentável. Sei que podemos transformar desertos em jardins. Continuemos cuidando aquilo que o Criador nos confiou. Deus abençoe esse encontro.